todas. Bem-vindos a mais uma web aula. A temática abordada hoje será na área de odontologia, com o título Urgências Endodônticas na Atenção Primária. Com prazer, recebemos a doutora Larissa Torres de Almeida, mestre em endodontia, colaboradora da SES. Bem-vinda, doutora Larissa, e uma ótima web aula a todos nós. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês de um tema tão importante, de relevância no nosso dia a dia. Eu sou a Larissa Torres, sou mestre especialista em endodontia. Atualmente eu trabalho no setor de saúde bucal da SES e trouxe esse tema porque eu sei que nós nos deparamos diariamente com as urgências e são situações em que o paciente chega para nós em dor e sofrimento. Vou apresentar um pouquinho sobre a biologia pulpar, só para a gente relembrar os estágios que a polpa passa de uma polpa saudável para uma polpa inflamada e depois para uma necrose da polpa, e aí possamos entender melhor, correlacionar com os sintomas de dor desse paciente. Então, sabemos que a polpa ela é um tecido conjuntivo frouxo, possui células, nervos, substância intercelular, e sempre em resposta a uma agressão, a polpa vai responder com uma inflamação. E existe uma íntima relação entre a polpa e a dentina, né? Porque a polpa, ela forma a dentina, ela nutre e ela mantém a vitalidade dessa dentina que a circunda. Já a dentina, ela consegue proteger a polpa. Então, a polpa, ela possui características peculiares. Por quê? Porque ela está dentro dessa cavidade pulpar. Então, como a dentina, ela é dura, rígida, né? Suas paredes são inexpansíveis, a polpa, ela possui um reparo limitado frente aos agentes patogênicos, porque ela não consegue se expandir, devido a essa parede de dentina que impede. Então, quais são as etiologias das alterações pulpares? Então, nós possuímos fatores físicos, biológicos e químicos que podem causar agressão à polpa dental. Dentre os fatores físicos, existem os traumas. Então, o paciente às vezes chega decorrente de um trauma, de uma queda, com uma fratura coronária, uma fratura radicular, as luxações, que são lesões no periodonto, uma avulsão. Então, tudo isso pode gerar uma agressão à polpa. Os preparos cavitários, o calor, a profundidade do preparo. Dentre os fatores químicos, nós temos os materiais que utilizamos nos procedimentos restauradores, os adesivos, os ácidos, os próprios desinfetantes de cavidade. Tudo isso pode gerar uma agressão temporária à polpa dental. Por isso que quando fazemos um preparo cavitário, a remoção de uma cárie, às vezes o paciente fica com sensibilidade. Isso é decorrente dessa agressão à polpa. E aqui nós temos os principais fatores, que são os fatores Olá. Que são as bactérias. Então, as bactérias provenientes da cárie, eles são os fatores que mais promovem a agressão à polpa dental. E diferente do fator físico, dos fatores químicos, as bactérias elas causam agressão persistente. Não é uma agressão temporária. Então, enquanto a cárie está ali, está causando inflamação persistente na polpa. Então, como é a resposta da polpa à agressão? Então, quando nós temos uma cárie com as bactérias, seus subprodutos gerando essa agressão à polpa, ela vai responder com uma reação inflamatória. Então, toda reação inflamatória em qualquer parte do nosso corpo vai ser caracterizada pelo edema, então, inchaço. Por quê? Porque há uma vasodilatação, aumento do volume pulpar e, consequentemente, como ela está dentro dessas paredes rígidas de dentina, como eu já falei anteriormente, a polpa ela não vai conseguir se expandir, então ela vai acabar comprimindo estruturas, os nervos, elementos estruturais importantes,
gerando as alterações patológicas pulpares. Então, o paciente vai responder com o quê? Com a dor. E nós precisamos fazer um diagnóstico correto para instituir o melhor tratamento. Então, para fazer esse diagnóstico, nós precisamos colher a história médica e dental do paciente, fazer um exame objetivo minucioso, então um exame clínico visual, e se possível, eu sei que em uma unidade de saúde, muitas vezes nós possuímos recursos limitados, mas tentar fazer os exames complementares se dispor do exame do raio-x. Então, na história dental, é muito importante colhermos, assim que o paciente entra na consulta, algumas informações. Então, perguntar, dói com frio, com quente, com doce? Essa dor, ela passa imediatamente após a remoção do estímulo ou ainda permanece? Se o paciente sente dor espontânea, então ele nem está se alimentando, ele nem precisa estar comendo e ele já está sentindo aquela dor no dente. Sente dor a mastigar? Então, a resposta a essas perguntas vão nos dar indícios de como está aquela polpa dental. Então, se a dor passa após a remoção do estímulo, significa que há uma leve inflamação da polpa. Por exemplo, o paciente chega e diz, eu estou com dor no dente, toda vez que eu como, bate um gelado. Aí a gente faz, mas depois persiste essa dor ou passa rápido? Não, passa rápido. Então, provavelmente aquela polpa só está levemente inflamada e a gente vai partir para um tratamento mais conservador. Já se o paciente chega, eu estou morrendo de dor, eu não consegui dormir de tanta dor que eu senti nessa madrugada. Então, essa dor noturna, ela caracteriza uma extensa degeneração da polpa. Por quê? A polpa já está ali inflamada, é demasiada, comprimindo os nervos. O paciente deita à noite, né, aumenta a pressão na cabeça, então, consequentemente, também aumenta a dor naquele dente. Se o paciente também chega dizendo que está com dor espontânea, uma dor de longa duração, que não passa quando toma medicação, também já indica uma grande inflamação na polpa e a gente vai ter que partir para um tratamento mais radical. No exame objetivo, nós vamos fazer o exame clínico mesmo, então, observar se tem restaurações extensas, cáries profundas, edema, fístula, tumefações. Então, fazer um exame minucioso para tentar descobrir qual é o dente que está causando esse incômodo no paciente. Até porque, às vezes, o paciente vai chegar e ele está sentindo tanta dor, uma dor tão reflexa que ele não sabe localizar o dente. Localizar a dor, de onde está vindo essa dor. E aí, muitas vezes, é importante a gente realizar os testes de sensibilidade pulpar, que são os testes térmicos, teste pelo frio, teste pelo calor. Eu sei que algumas unidades de saúde não dispõem desses testes. Eu vou colocar aqui, eu coloquei também o teste que é feito com a taça de borracha para ajudar as pessoas, os profissionais que não possuem o teste pelo frio ou bastão de gutta-percha para fazer ali. Mas, ao mesmo tempo, são testes baratos, então, às vezes, vale a pena tentar comprar, porque, por exemplo, o teste do frio, ele é o mais fidedigno e é muito simples de realizar. Então, a gente vai fazer um isolamento relativo do dente, vai explicar o paciente, né, que vai aplicar uma bolinha de algodão com gás muito gelado, que quando ele sentir dor, é para ele levantar o braço e ele só vai baixar o braço após essa dor ir embora. Por quê? Porque a gente precisa saber a duração dessa dor. E também, se o paciente não sentir dor, ele não vai levantar. E aí, nós vamos, provavelmente, esse dente pode estar com a necrose pulpar. Então, o teste do frio é dessa forma, faz o isolamento relativo, aplica essa bolinha de algodão com gás, no máximo, num tempo de 5 segundos. E aí, vamos avaliar a resposta dessa polpa dental. O teste pelo calor, da mesma forma, faz o isolamento relativo, aplica um gel isolante, como uma vaselina no dente, aquece a gota-percha e aplica enquanto a gota-percha ainda está brilhosa. Então, se o paciente sentir dor, a gente vai avaliar a resposta da dor. Se é uma dor que passou rápido, geralmente vai indicar um dente que está levemente inflamado. Uma resposta que demorou, aquele dente ficou ainda incomodando o paciente, já pode ser uma pulpite irreversível. Então, tudo isso a gente vai avaliando clinicamente. E aqui eu coloquei esse teste térmico do calor realizado com a taça de borracha, que dispõe toda a unidade de saúde com a caneta de baixa rotação. Então, a gente vai acionar na máxima velocidade no dente do paciente, deixar esquentar bastante
E aí vai pedir para que o paciente avise quando sentir dor. E caso ele não sinta, significa que está provavelmente com a necrose, esse dente. Muito importante realizar a palpação apical, porque às vezes o paciente pode estar com abscesso em fase inicial, então ele não tem o edema ainda e a palpação vai desencadear uma dor, então vai indicar alguma alteração patológica ali na região periapical. E a percussão horizontal e vertical. Inicialmente é importante fazer com o dedo. Caso o paciente não sinta dor, a gente vai com o cabo do espelho, bate na vertical, no dente, bate na horizontal, porque se o paciente apresentar sintomatologia, se evocar dor, significa que tem uma reação inflamatória ali ao nível dos tecidos periapicais. E o teste de cavidade, ele é utilizado como último recurso. A gente vai estimular o dente suspeito de necrose, com a broca em alta rotação. E caso o paciente não sinta dor, provavelmente vai estar necrosado, né? E claro que a gente vai sem anestesiar o dente. Aqui eu trouxe as características de uma polpa normal, para que nós possamos diferenciar quando a polpa está inflamada e quando a polpa está saudável. Então, uma polpa saudável, ela possui uma resposta dolorosa a estímulos, porque ela está viva, mas é um declínio imediato após a remoção do estímulo. A palpação e a percussão serão negativos porque não tem inflamação ao nível dos tecidos periapicais. Lâmina dura vai estar íntegra, espaço do ligamento periodontal normal e a paciente também não toma medicação analgésica. E a pulpite aguda irreversível já é a primeira alteração inflamatória da polpa. Então, é uma leve alteração inflamatória. Como é leve, só produz um edema discreto. E esse edema, ali dentro da cavidade pulpar, vai gerar o quê? Uma dor aguda, súbita e fugaz. Como o próprio nome diz, é reversível. Então, após a gente remover a agressão, no caso a cárie, aquelas bactérias, a polpa vai conseguir retornar ao seu estágio de normalidade. Então, quais são as características dessa inflamação, da pulpite reversível? Então, é uma dor aguda e provocada, localizada e de curta duração, resultado de palpação e percussão serão negativos. Clinicamente, a gente vê uma restauração ou lesão de cárie extensa. E caso o paciente ele esteja tomando algum analgésico, a gente pergunta, está tomando analgésico? A medicação fez efeito? O paciente vai dizer, fez, está passando a dor. Então, provavelmente ainda está no estágio que dá para reverter. Então, qual será o tratamento de urgência para essa condição? Nós temos o capeamento pulpar indireto, capeamento pulpar direto, o tratamento expectante e a pulpotomia, que eu vou falar um pouquinho melhor sobre esses tratamentos que a gente faz com muita frequência nas unidades de saúde. Então, o capeamento pulpar indireto vai ser o quê? Só a remoção daquele tecido cariado, não tem exposição pulpar. A gente coloca o cimento à base de hidróxido de cálcio para proteger e sobe com cimento de ionômero de vidro ou óxido de zinco e eugenol. Caso não seja uma cavidade tão profunda, a gente já pode fazer a restauração naquele mesmo dia. O capeamento pulpar direto, ele é realizado em pequenas exposições pulpares acidentais. No caso, quando a gente está removendo aquele tecido cariado, o ideal é começar pelas paredes laterais, para que quando a gente for para a parede pulpar, já esteja bem limpa a cavidade, né? Com bem menos bactéria, bem menos cárie. E aí, caso haja uma exposição acidental pequena, dá para a gente fazer esse capeamento pulpar direto. Ou em caso de traumatismos dentários. Então, às vezes, o paciente chegou no posto de saúde, levou uma queda, fraturou o dente, e foi uma fratura que expôs a polpa, só que pequena, e foi menos de 24 horas. Então, tem uma inflamação superficial ali, e dá para ainda tentar um capeamento pulpar. Então, a gente vai colocar o hidróxido de cálcio, ou NTA, e vai colocar depois o cimento, o pó, depois o cimento de hidróxido de cálcio, e depois o cimento de ionômero de vidro. O tratamento expectante é um tratamento assim, muito realizado, né, no posto de saúde, vale muito a pena porque para evitar a exposição pulpar. Então, a gente faz aquela escavação parcial da dentina contaminada, aplica um material que possa reduzir a progressão da lesão e estimular o reparo pulpar, no caso, o cimento de hidróxido de cálcio. Então, ele é realizado em caso de cáries profundas, justamente para evitar a exposição pulpar.
e quando não há um comprometimento por pai irreversível. Então, a gente não vai realizar um tratamento expectante em um paciente que chega dizendo que está morrendo de dor à noite, que não está conseguindo dormir. Por quê? Porque aquela polpa está muito inflamada. Então, não vai ter uma boa resposta. Da mesma forma, a gente não vai realizar um tratamento expectante em um paciente que chega dizendo que está sentindo dor espontânea, muita dor. A gente vai realizar um tratamento expectante em um paciente que esteja com pulpite reversível, que dá para a gente recuperar essa polpa. Então, remove aquele tecido cariado, principalmente nas paredes circundantes, evita o uso de ureta na parede pulpar, porque ela aumenta o risco de exposição. Coloca o cimento de hidróxido de cálcio, coloca o ionômero de vidro ou oxizinco eugenol e aguarda em torno de 45 dias. Então, se o paciente voltar, está tudo ok, não está com sensibilidade dolorosa, a gente remove tudo e faz uma nova restauração. Eu trouxe um vídeo para ficar bem didático, porque realmente a gente realiza bastante no posto de saúde. Quer que eu compartilhe aqui, Douglas? Vai. Não sei. E aí, Douglas, está com som? Bem. Okay.
Então, acho que ficou bem claro que é bem simples o tratamento expectante e vale a pena fazer na unidade de saúde. A pupotomia consiste na remoção da polpa coronária, total ou parcial, e ela é muito bem indicada em casos de dentes permanentes jovens, que possuem a raiz ainda incompletamente formada. Então, as indicações é o quê? Exposição pulpar por cárie ou trauma, principalmente em dentes permanentes jovens que possuem a risogênese incompleta, porque aquela polpa na raiz do dente vai induzir o fechamento apical natural. Então, vai ter a formação de dentina, vai ficar com as paredes resistentes. E é importante ressaltar que só dá para fazer em dentes com condições de coroa remanescente. Então, que dê para receber uma restauração depois, porque não dá para indicar para fazer um pino. A polpa dental deve apresentar condições favoráveis e não deve ter dor espontânea. Então, se o paciente chega já com dor espontânea, indica aquela inflamação grande no nervo, que não vai dar para fazer uma pupotomia, não vai ter um bom prognóstico. Então, quais são os aspectos macroscópicos da polpa que indicam um bom prognóstico para a pupotomia? Fatores favoráveis. Então, um sangramento vermelho vivo, o remanescente pulpar, quando vai fazer o corte com a cureta, com corpo consistente, e a coroa dental com paredes espessas e resistentes que dê para receber uma restauração. Então, se faz o acesso, se chega à câmara pulpar e vê que está um sangramento claro, já amarelo ou ausente, aquela polpa já está passando para uma necrose, não dá para fazer a pupotomia. Se está aquela polpa liquefeita, sem consistência, também não dá para fazer. E, claro, grandes destruições coronárias que precisam da colocação de um núcleo intracanal, contraindica a pupotomia. Aqui eu trouxe o protocolo clínico, então vai realizar primeiro a remoção do tecido cariado. Importante tirar esse tecido cariado inicialmente das paredes laterais, para quando for fazer o acesso, chegar à cavidade pulpar, já está com menos contaminação, menos bactéria. Então, o acesso endodôntico convencional, com a remoção de todas as interferências, e aí vai ser realizada a remoção da polpa coronária. O ideal é cortar com curetas de intermediário longo, bem afiadas, e a polpa, quando ela está, como está apresentada aí nessa imagem, então, vermelha, um sangue vermelho vivo, com consistência, ela apresenta um excelente prognóstico, essa pupotomia. E aí, após fazer o corte da polpa, realiza a hemostasia, então vamos irrigar bastante com soro fisiológico ou com hidroxicálcio proanálise misturado ao soro. Depois coloca uma bolinha de algodão embebida no otosporin para fazer essa hemostasia. Deixam em 5 minutinhos. Depois que fez a hemostasia, a gente parte para a medicação e o selamento provisório. Então, colocamos o cimento de hidróxido de cálcio proanálise com um porta-amálgama, pode acomodar com uma bolinha de algodão sem fazer pressão. Depois coloca o cimento de hidróxido de cálcio, o ideal é começar pelas paredes laterais para depois ir para o centro, para facilitar a colocação. E por último, sobe com o cimento de ionômero de vidro. Então, que é a medicação e o selamento provisório. Aguardar alguns dias, então, não precisa ser os 45 dias do tratamento expectante. Então, 1 semana, 15 dias, o paciente retorna. Se ele está sem sintomatologia dolorosa, se está tudo ok, a gente vai rebaixar esse CIV e completar com a resina composta. É importante fazer o acompanhamento radiográfico desse dente. Então, mesmo não dispondo da radiografia do aparelho de raio-x na unidade de saúde, encaminhe esse paciente para um CEL para fazer o raio-x de 6 em 6 meses, para ver se está havendo a formação daquela raiz, se não partiu para um processo de necrose. Então, é importante fazer o acompanhamento desse dente. A pulpite aguda irreversível é caracterizada por uma inflamação grave da polpa. Então, tem um aumento significativo de pressão tecidual, porque, como é uma inflamação grave, há muita saída de fluido, comprime bastante os nervos que tem ali e causa aquela dor pulsátil, excruciante, lenta, lancinante, espontânea. Então, causa muita dor no paciente. Então, a natureza da dor é uma dor aguda, espontânea, às vezes é localizada e de longa duração, às vezes é difusa, o paciente não sabe localizar.
intensa, pulsátil, palpação e percussão serão negativos. E clinicamente o dente apresenta uma lesão de cárie extensa, às vezes já tem até exposição pulpar. E o paciente relata que está tomando medicação e a medicação não está sendo efetiva para aliviar os sintomas. Nesse caso, o próprio nome já diz, é irreversível, não tem mais como a polpa voltar para um estado de normalidade. O tratamento será uma biopulpectomia. Então, a gente vai fazer o tratamento de emergência, né, para aliviar a dor daquele paciente. Vamos anestesiar, remover todo o tecido cariado, fazer a abertura coronária com a remoção das interferências. É importante irrigar bastante aquela cavidade para descomprimir. Aí eu coloquei que pode irrigar com soro, com DAC, com soluções menos concentradas, porque a polpa não tem infecção nesse caso. Ela só está inflamada. Então, podem utilizar qualquer meio de irrigação, contanto que irrigue para descomprimir, tirar esse edema que está ali. Caso também disponha de limas endodônticas, o ideal é mexer um pouquinho naquele nervo, fragmentar, tentar tirar o que der, porque o que está causando a dor é aquela polpa inflamada. Então, quanto mais a gente tirar, mais iremos aliviar a dor desse paciente. Então, se for molar superior, tentar mexer um pouquinho no canal palatino, que é o canal mais amplo. Se for molar inferior, tentar mexer um pouquinho no canal distal. Após fazer isso, inundar a cavidade pulpar com o Tosporin, em torno de 5 minutinhos deixa agindo, depois irriga e coloca uma mechinha de algodão com o Tosporin na câmara pulpar. Como falei também, se não tem a lima, vai fazer só o acesso bem feito e irrigar bastante. Selar provisoriamente com cimento de ionômero de vidro ou óxido de zinco eugenol e indicar para o tratamento endodôntico. Como falado anteriormente, em dentes com risogênese incompleta, se tiver aquelas características favoráveis, como eu falei, de consistência ao corte, sangramento vermelho vivo, pode-se tentar a pulpotomia. Como terapia sistêmica, se for uma dor leve a moderada, nós podemos utilizar só os analgésicos. Então, os mais comuns que utilizamos nos postos de saúde é a dipirona, de 500 mg ou 1 grama, de 6 em 6 horas, e o paracetamol. Eu, particularmente, gosto bastante da Novalgina, né, que é a dipirona de 1 grama. Já dores mais intensas, no caso da pulpite reversível, nós dispomos desse analgésico de ação central, que é muito bom, opaco, paracetamol mais codeína, que pode ser utilizado de 4 em 4 horas, até 2 dias, 3 dias, dá para ser utilizado, caso o paciente esteja com muita dor. E temos os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, né? Dexametasona, betametasona, dose única. E os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES mais comuns, utilizados também nos postos de saúde. Então, nós temos a nimesulida, o ibuprofeno, o diclofenaco. Todos esses, dependendo da dor do paciente, claro que o principal é a gente fazer aquele acesso e remover o máximo que puder daquela polpa. Mas, caso o paciente ele chegue em um estado de muita dor, pode associar por 2 a 3 dias um analgésico com anti-inflamatório ou só o anti-inflamatório. Eu coloquei também o Toragesic, que acredito que não tem disponível no posto de saúde, mas também é uma medicação muito boa para casos de pulpite reversível. É importante salientar para que não prescrever antibiótico, porque muitos profissionais desinformados, o paciente chega ali no consultório sentindo muita dor e pensa logo, eu vou entrar com antibiótico para que melhore essa dor dele. Mas se o que está causando a inflamação, a dor, é a polpa inflamada, não há motivo de prescrever um antibiótico, porque não há infecção ali. Então, evitar, não prescrever em casos de pulpite um antibiótico. Aqui eu coloquei a evolução, então, de uma polpa saudável, a cárie vai progredindo, vai ocorrer a inflamação pulpar, e dessa inflamação pulpar, quando ela chega em um grau irreversível, se não tratada, ele vai progredir para uma necrose. E eu quis mostrar que essa necrose, ela acontece por compartimentos. Então, a necrose da polpa não vai acontecer de uma vez. Então, primeiro, aquela polpa que está na porção coronária, ela acaba morrendo, necrosando. Então, como ela necrosou, ela perdeu sua capacidade de defesa, de se defender. Então, as bactérias invadem aquele lugar e vão inflamando a polpa subsequente que está ali embaixo. E assim, sucessivamente, vai havendo processo de inflamação, necrose e infecção. A bactéria vai progredindo até atingir os tecidos perirradiculares
e gerar os processos inflamatórios agudos ou crônicos. Então, quando nós temos uma necrose pulpar, a gente pode ter no paciente uma resposta crônica ou aguda, que vai depender de 2 fatores: da intensidade da agressão microbiana, então, da quantidade de micro-organismos patogênicos que nós temos ali naquele canal de bactérias e da virulência dessas bactérias. E também da resistência do hospedeiro. Então, se nós temos um hospedeiro que ele está com uma boa defesa imunológica, ele vai provavelmente desenvolver uma resposta inflamatória crônica. Então, ele não sente dor, fica um processo crônico, que são os cistos, os granulomas. Já se o paciente não está com a resposta inflamatória, não está com a resistência boa, está com a imunidade mais baixa, provavelmente ele vai partir para uma resposta inflamatória aguda, que aí são os casos de urgências que chegam no nosso posto de saúde. Então, quais são as principais causas, né, de urgência? A periodontite apical bacteriana e os abscessos agudos. A periodontite apical, ela consiste de uma agressão de alta intensidade de bactérias protruindo pelo forame apical. Então, essas bactérias, passando ali pelo forame, elas geram uma reação inflamatória no ligamento periodontal. Então, toda reação inflamatória vai ter aquele edema no ligamento periodontal, que vai comprimir as fibras nervosas ali e o paciente vai sentir muita dor. Então, as características: é uma dor intensa, mas é uma dor localizada. O paciente sabe localizar que está ali e ele possui uma grande sensibilidade ao toque. Então, ele não aguenta nem triscar que ele sente dor. Os testes pulpares, então, testes térmicos, testes do frio, do calor, vão dar negativos porque a polpa está necrosada. Se realizar o teste de percussão, vai ter uma exacerbação da dor, então o paciente vai sentir mais dor. E na palpação, o paciente pode ou não sentir dor. O paciente pode também relatar uma sensação de dente crescido, porque como está aquele edema ao nível do ligamento periodontal, o dente ele tende a querer sair um pouco daquele alvéolo, né, para acomodar aquele edema. Então, o paciente sente essa sensação de dente crescido. O tratamento de urgência consiste no acesso à câmara pulpar. Nesse caso, eu recomendo a irrigação com hipoclorito a 2,5, porque o que está causando a dor ali são as bactérias presentes no canal. Então, nós vamos tentar eliminar ao máximo aquelas bactérias para tentar aliviar a dor do paciente. Então, irriga bastante com hipoclorito a 2,5. Se tiver limas, tenta fazer uma neutralização progressiva, desinfeccionar um pouco. Caso não tenha lima no posto de saúde, faz esse acesso bem feito. Irriga bastante com hipoclorito para tentar tirar ao máximo a quantidade de bactéria que tem ali. E coloca uma mecha com formocresol sem acesso, então bem sequinho na câmara pulpar, faz o selamento coronário. E é muito importante o alívio da oclusão, porque esse paciente ele está realmente sentindo dor ao toque. Então, quando alivia a oclusão também já dá uma melhorada para o paciente. Então, a próxima afecção que pode comprometer aguda são os abscessos, né? Então, o abscesso é uma entidade patológica que se caracteriza pela presença de coleção purulenta ao nível dos tecidos perirradiculares de um dente. E o abscesso perirradicular agudo, ele possui 3 fases, que é o inicial, em evolução e o evoluído. E eu trouxe as 3 fases porque o inicial, por exemplo, não vai ter edema. Então, às vezes, é mais difícil diagnosticar. E é a fase que o paciente mais sente dor. Então, eu vou falar um pouquinho dessas 3 etapas do abscesso agudo. Então, no abscesso em fase inicial, aquela coleção purulenta ela está confinada ali ao osso. Ele ainda não conseguiu sair do osso e se exteriorizar. Então, o que é que acontece? O paciente sente uma dor intensa, localizada e espontânea. Então, é a fase mais dolorida do abscesso. O teste de vitalidade pulpar vai dar negativo. O paciente está muito sensível tanto à percussão como à palpação, por isso que é importante o teste de palpação. Tem também essa sensação de dente crescido e é importante frisar que não tem edema. Então, quando o paciente chega, que a gente faz o diagnóstico, assim, tenta fazer, é difícil até distinguir entre uma periodontite apical aguda e um abscesso em fase inicial, pelo fato de não ter edema. E como é que a gente vai distinguir? Geralmente, quando se faz o acesso, no abscesso ele começa a sair a coleção purulenta de dentro do canal,
E também o paciente sente uma dor absurda no abscesso. E na periodontite sente dor, mas não é tanta como é na questão do abscesso agudo. Mas, independente de diagnóstico, o tratamento será o mesmo para os dois casos. Então, no abscesso em evolução, essa secreção ela já conseguiu caminhar um pouco pelo osso e está se externando. Então, ele apresenta uma tumefação extraoral difusa e dura a palpação. Então, não tem ainda o ponto de flutuação. O paciente apresenta uma dor intensa pulsátil, mas não é uma dor mais difusa. Às vezes, o paciente também pode apresentar sintomatologia sistêmica. Então, debilidade, febre, trismo, dor de cabeça. Já no evoluído, essa secreção purulenta, ela já se externou. Então, a gente vê um edema extra ou intraoral com ponto de flutuação. Todas as outras características dos outros abscessos, então, teste de vitalidade pulpar negativo, vai haver uma diminuição da dor sentida anteriormente, porque essa coleção purulenta não está mais confinada ali no osso. Então, já alivia mais a dor. Dor a percussão vertical e horizontal e pode ter debilidade geral, paciente, mal-estar, cefaleia, trismo, febre. Aqui eu coloquei uma imagem com a sequência, né, com a evolução do abscesso. Então, a coleção inicialmente está ali, limitada à raiz do dente, à região periapical, e ele vai se difundindo pelo osso até conseguir se externar. O tratamento de urgência consiste no acesso coronário, inundação dessa câmara pulpar com hipoclorito 2,5, tentar irrigar bastante para neutralizar esse conteúdo tóxico do canal. Se tiver lima, é importante fazer o desvidamento foraminal, então tentar passar ali pelo forame com a lima. Por quê? Porque muitas vezes vai criar uma via de drenagem. Às vezes a gente faz o acesso e já drena naturalmente, e às vezes não. Quando a gente passa com a lima pelo forame é que cria essa via de drenagem. Isso vai aliviar muito a dor do paciente. Então, irrigar bastante também para eliminar o máximo de bactérias que estão ali. Colocar uma mecha de algodão com formocresol sem excesso. Fazer o selamento coronário, também fazer o alívio da oclusão e pesar a necessidade dos antibióticos. Importante destacar que tanto no abscesso evoluído como no abscesso em evolução é importante fazer a drenagem do abscesso anteriormente a intervir no canal, porque quando a gente faz essa drenagem já sai essa coleção purulenta e já alivia a dor do paciente. No abscesso em evolução a gente não vai ter o ponto de flutuação, mas dá para fazer uma incisão, porque só em sair sangue vai melhorar também a dor. Na terapia sistêmica, né, aqui eu trouxe um pouquinho quais são os casos que a gente deve prescrever um antibiótico. Então, somente devem ser prescritos em caso de edema generalizado, então o paciente está com edema muito grande, envolvimento sistêmico, então o paciente está tendo febre, está tendo dor de cabeça, está tendo debilidade, linfadenopatia, ou em casos do paciente ser um paciente imunossuprimido, então um paciente em tratamento de câncer, um paciente diabético, ou que possui risco ao desenvolvimento de endocardite bacteriana. Só nesses casos nós iremos prescrever um antibiótico, porque o principal tratamento é o tratamento local, é o que a gente faz ali na sessão de emergência. Se o paciente está com edema pequeno, localizado, não tem febre, não tem sintomas sistêmicos, não tem por que prescrever o antibiótico. Então, como primeira opção, nós temos a amoxicilina, que é 500 mg de 8 em 8 horas, de 5 a 7 dias. E para alérgicos, nós temos a clindamicina e a azitromicina. Já em abscessos que são de evolução rápida, então o paciente vai contar a história, né? Começou ontem, já está aquele abscesso que o paciente está sentindo muita dor, muito evoluído. Então, a gente pode associar a amoxicilina ao clavulanato de potássio, então, de 125 miligramas, ou o metronidazol também, que ele é muito efetivo para bactérias anaeróbias. Então, de 8 em 8 horas também, de 5 a 7 dias. Para alérgicos, a mesma medicação, clindamicina ou azitromicina. Para o controle da dor, são as mesmas medicações que eu passei já no caso das pulpites, tanto reversível como irreversível. A gente vai avaliar
a dor daquele paciente, e aí pode passar só os analgésicos. Então, caso já foi feita a sessão de urgência, o paciente já não está com tanta dor, passa só um analgésico. Caso o paciente ele chegou no consultório com uma queixa de muita dor, a gente abriu aquele canal, drenou muito pus, muita secreção, e aí a gente pode fazer uso de analgésico com anti-inflamatório, ou só o anti-inflamatório. Tudo isso a gente vai pesar ali clinicamente. Então, nós temos as mesmas medicações, anti-inflamatórios esteroidais, e os AINES, né, a nimesulida, o ibuprofeno, o diclofenaco. E vamos pesar a questão da necessidade do antibiótico, como eu já falei anteriormente. Como já citei várias vezes nessa aula, no caso das urgências endodônticas, a principal conduta sempre será a remoção da causa. Então, se o paciente chega com um nervo inflamado, a nossa principal conduta é remover aquela polpa inflamada. Isso é o que vai aliviar a dor do paciente. Se o paciente chega com uma periodontite, com um abscesso, o que vai aliviar a dor do paciente é aquela remoção local das bactérias. Então, irrigar bastante, aliviar bastante, remover bastante aquele conteúdo séptico, tóxico do canal radicular. E a medicação sistêmica, ela sempre será só um coadjuvante àquele tratamento local, tá certo? Aqui eu trouxe esse slide para falar um pouquinho sobre a empatia, que quando o paciente chega para a gente em uma sessão de urgência, ele está ali sentindo dor, ele está abalado. É um paciente que ele já chega em sofrimento no posto de saúde. Então, a gente ter essa sensibilidade, acolher, pensar que pode ser se fosse um paciente da nossa família, se fosse o nosso pai, se fosse o nosso filho, então, tentar dar o nosso melhor com os recursos que a gente tem ali. E tentar pensar, não, eu vou limpar o máximo que eu puder aqui, para ele não ficar sentindo dor até conseguir ir para um centro de especialidade, remover o máximo aquela polpa, então, realmente fazer o nosso melhor pelo paciente. E só para finalizar a aula, eu trouxe um protocolo estadual para encaminhar para o centro de especialidade na parte endodôntica. Então, esse protocolo, ele apresenta os critérios para referência às especialidades odontológicas. Então, sempre que a gente for encaminhar para o centro de especialidade, o usuário ele tem que ter realizado esse tratamento prévio na unidade básica de saúde. E o ideal é realizar a adequação do meio bucal dele. Então, se ele veio na sessão de urgência, a gente vai fazer um tratamento de urgência, vai pedir para o paciente retornar para ir realizando a adequação do meio bucal dele e dar esse encaminhamento para ele fazer o tratamento no CEL, por meio do sistema de regulação do município, de referência e contra-referência. Tendo encaminhamento todos os campos preenchidos. Então, colocar o diagnóstico, né? O que já foi realizado, e após o término do tratamento, o paciente tem que retornar para a unidade de saúde para realizar aquela restauração, finalizar aquele tratamento. E dentre os critérios de inclusão para o tratamento endodôntico, os usuários encaminhados, eles devem ser encaminhados com o diagnóstico realizado e o acesso bem feito, com a medicação correta colocada ali, o selamento com material adequado, e, caso necessário, prescrever a medicação sistêmica. Outro fator importante é que o elemento dentário ele deve apresentar condições de coroa remanescente. Não adianta encaminhar o paciente que não vai dar para fazer a restauração posteriormente, a não ser que esse paciente ele se disponha a fazer no consultório, em algum consultório particular, né, por conta própria, a reabilitação daquele dente, a prótese fixa. Mas se aquele dente não tem condição de coroa, não tem condição de restauração e o paciente não vai fazer, também não adianta encaminhar para o tratamento endodôntico. Então, quais são os critérios de exclusão para o tratamento endodôntico? Envolvimento de fúrca, grande destruição coronária, dentes com terceiros molares, elevado grau de mobilidade e dentes permanentes jovens que sejam passíveis de realizar pulpotomia. Então, sempre prestar atenção em casos que dá para fazer essa pulpotomia, sempre partir para um tratamento mais conservador. Aqui eu agradeço que todos permaneceram aqui na aula e eu espero que eu possa ter contribuído para... Temos a doutora Larissa Torres de Almeida, mestre em endodontia, pela participação e pela excelente contribuição nesta web aula sobre urgências endodônticas na atenção primária. Agradecemos a todos e até a nossa próxima web aula.